Bom dia para todos, que a paz do Senhor invada nossos corações. Nós vamos fazer o nosso comentário bíblico hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e o versículo 3, que diz: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Então nós vemos aqui no capítulo 1 do profeta Isaías, onde Deus exclama para os céus, para a terra, para as nações, para a criação, um espanto. Por quê? Porque o povo de Deus havia se rebelado contra Deus. E o Deus chega a dizer que o boi conhece o seu dono. Nós sabemos que o vaqueiro, que o dono, o pequeno proprietário ou o grande proprietário, ele conhece os bois conhecem ele. As ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. E até o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo, disse Deus, o povo de Deus não me conhece, o meu povo não entende. Então veja, esse povo de Israel era o povo que Deus tinha tirado dentre das nações, escolhido de todas as nações para servir a Deus. Do mesmo jeito hoje, a igreja de Deus é o povo escolhido da terra, entre judeus e gentios, em todo o mundo, para servir a Deus. E nós vemos que Israel tinha absorvido de volta o costume do mundo, a idolatria, a feitiçaria, o pecado, querendo servir a Deus, mas servindo ao pecado, de sorte que Deus disse: olha, eu não aguento mais o culto que vocês me servem, os vossos cânticos, né? o estrépito dos vossos instrumentos, do vosso cântico, as vossas orações, os vossos sacrifícios, os vossos holocaustos, tudo isso Deus tinha mandado fazer. As vossas músicas, os vossos hinos. Quem reclamou, quem chamou vocês para pisar o átrio da minha casa? Quer dizer, Deus disse: eu não posso mais suportar a iniquidade. Vocês não podem estar dentro da minha casa e pecando. É como hoje, o povo não pode dizer que é cristão. Não, Deus que eu nasci, que eu conheço a Deus, mas vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de vício, vivendo uma vida de idolatria, uma vida de feitiçarias, uma vida de prostituição, de adultério, de assassinato, destruindo as pessoas, destruindo a natureza, destruindo uns aos outros, a violência campeando na terra. Não dá para dizer que conhece a Deus, não dá para fazer isso e ir para a igreja, dizer que é um cristão, oferecer seu culto a Deus, mas desfraudando pessoas, roubando as pessoas, matando as pessoas, amaldiçoando pessoas. Não, Deus mostrou aqui que eu socorro aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. A prática da justiça é mais importante do que o culto, a obediência a Deus é mais importante do que os sacrifícios. Aquele sacrifício que nós fazemos, mas vivendo uma vida de pecado, é chamado sacrifício de tolo. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a semelhança de Israel, o povo hoje, em pleno século 21, também está pior. Quando o profeta Isaías diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, está falando de raciocínio, de entendimento. Está dizendo que o boi tem mais entendimento, tem mais conhecimento, o boi, e o jumento tem mais entendimento do que o ser humano. Porque, na verdade, o boi não vive matando outro boi. O jumento também não, mas a espécie humana está matando uns aos outros, não é? Então, nós vemos aqui que, com toda a tecnologia, com todo o avanço da tecnologia, da internet, da IA, o povo continua na idolatria, na feitiçaria, na violência, matando, morrendo nas drogas, destruindo a natureza, destruindo a terra, afundando a cada dia a sociedade, vivendo escrupulosamente em corrupção, em pecado, em destruição. Não dá para dizer que é cristão, que conhecemos a Deus, vivendo uma vida pecaminosa dessa. É necessário reconhecer, como diz o livro aqui, que todo o nosso pé está cheio de chaga, toda a nossa cabeça está cheia de podridão,
podridão no sentido espiritual, são chagas podres, não exprimidas, não curadas com azeite, mas a Bíblia chama aqui nesse capítulo: vinde então e arguindo o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como carmesim, eles se tornarão branco como a lã. Deus está chamando, né, a nós, como chamou Israel, ao arrependimento. Mesmo que a gente tenha cometido todo esse pecado, o Senhor quer transformar-nos, o Senhor quer nos justificar e o Senhor quer purificar nossas vestes espirituais para que Deus tenha comunhão conosco e nós tenhamos comunhão com Ele uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe.